Bem-vindos ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Essa é a aula introdutória do curso. Eu sou o professor Marcos Simplício, da Escola Politécnica da USP. Vamos nos divertir aqui ao longo desse curso. Então, começando com descentralização. Quando você quer saber o significado de uma palavra, a melhor coisa a fazer é procurar no dicionário, um dicionário técnico. E surpresa, o dicionário não dá absolutamente nenhuma definição técnica, mas tem umas definições da parte administrativa, política, que dão umas dicas aqui. Começando pelo Michaelis: dispersar ou distribuir as funções ou os poderes de um governo, autoridade, administração. E no Dicio.com temos sistema administrativo que busca transferir certos poderes e competências característicos do poder central e concentrados num só lugar para outros setores menores, periféricos ou locais. Então, essencialmente, é tirar o controle de um certo conjunto de empresas, entidades quaisquer e jogar para nós, meros mortais, usuários finais. Essa aqui é a ideia das coisas que a gente vai discutir aqui. E, bom, o interessante é que a internet foi concebida para ter essa característica ampla de descentralização. Na verdade, as grandes companhias surgiram lá pelo boom da internet, década de 90, anos 2000, que se consolidaram, mas o princípio da internet era ser descentralizado. Era para os usuários finais ter o total controle das coisas que acontecem. Em particular porque, bom, a arquitetura da internet foi concebida durante a Guerra Fria, uma época em que tinha ameaça militar, ameaça de, inclusive, de armas nucleares. E, bom, não queria-se ter um centro que pudesse ser destruído por uma arma nuclear e impedir as pessoas de fazerem as comunicações correspondentes. Então ela foi feita de forma altamente descentralizada. Algumas características do projeto era nenhum ponto central de controle, a ideia de fazer comutação de pacotes, que significa que cada pedaço de um certo arquivo, de um certo dado que você quer enviar, ele pode passar por caminhos diferentes e de forma razoavelmente independente, ele é remontado no destino. E se tiver a queda de um nó, isso não implica na rede toda parando de operar. Interoperabilidade entre diferentes tipos de equipamentos, não tinha um só computador, um só tipo de dispositivo, ainda mais hoje, internet das coisas e afins. E nos primórdios não tinha algo parecido com, como eu me conecto. Como você se conecta é como você faz um telefonema. Eram conexões discadas, simplesmente conectar-se a um servidor era simplesmente discar o número daquele servidor e ao invés de falar oi, você falava algo com uma cara parecida com isto aqui, para os saudosos. Era exatamente assim que demorava para você conseguir se conectar à internet. Então, o que você tinha, no final das contas, era algo muito parecido com isso. Uma rede de telefonia que já estava estabelecida, usuários finais que se comunicavam. Então, o seu computador conversando com o computador final. Isso era a cara de uma rede de internet. Hoje em dia é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo, um desenho razoavelmente simples de entender. Temos os provedores de serviços de internet, Internet Service Providers, que cuidam da infraestrutura da internet. A internet continua descentralizada, são vários provedores que você pode escolher, No Brasil tem TIM, Vivo, Claro e outras locais. Essas redes todas se interconectam por meio de pontos de troca de tráfego, eventualmente usando alguma infraestrutura que seja dedicada para fazer isso, que são os Internet Exchange Points, pontos de troca de tráfego da internet, entidades dedicadas a interconectar provedores de internet. E, enfim, pode ter tanto os grandes quanto os menores. E nós, na periferia da rede, conseguimos nos conectar a essa coisa gigantesca. E, bom, conforme a rede foi se consolidando, boa parte das coisas que a gente faz hoje migraram de uma arquitetura mais descentralizada para uma arquitetura que é conhecida como cliente-servidor. Temos clientes que são os usuários finais, eles que normalmente iniciam a comunicação, pedem alguma coisa para os servidores, e eles podem ser desligados a qualquer momento. Você pode desligar o seu computador quando você bem entender. Já os servidores são máquinas que ficam disponíveis para você conseguir fazer o acesso a qualquer momento do dia.
né? Elas ficam ligadas 24 horas por dia, exceto em serviços públicos do governo, em particular do estado de São Paulo. Não sei porque os servidores deles são também servidores públicos, eles desligam lá pelas 10 horas, meia-noite, você não consegue fazer nada na prefeitura. Esse é um mero detalhe. Normalmente, um servidor deveria ficar ligado o tempo todo esperando por requisições dos usuários e, bom, é assim que é a base da internet, né? Você abre o navegador, faz uma solicitação para o servidor de uma página, de um arquivo, e ele entrega para você. O funcionamento clássico que vocês estão acostumados. E o que dá para fazer com isso? Um monte de coisa, né? Enfim, você usa a internet, você deve ter experimentado algumas dessas coisas em algum momento da sua vida. Acesso a informações, a arquivos, a notícias, a fake news também faz parte. Entretenimento, jogos, YouTube, Netflix, vídeo, Instagram, seja lá o que for que está agora na moda no momento em que esse vídeo está sendo assistido. A comunicação entre usuários finais, usando Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Signal, para quem é mais ligado na área de segurança. E operações financeiras, né? Você consegue mover o seu dinheiro usando, por exemplo, um banco ou uma operadora de cartão, ou então qualquer fintech que faz esse tipo de serviço. Enfim, o número e possibilidades são razoavelmente infinitas na internet. Só que isso causa alguns problemas. Quando você tem esse monte de serviços, um monte de usuários e é concentrado no servidor, geram-se gargalos, né? Aqui eu tenho um cenário de uma aplicação centralizada em um servidor, vários usuários distintos, né? Equipamentos diferentes, e aparecem alguns gargalos necessariamente. O primeiro gargalo meio óbvio é o próprio servidor, né? O servidor está ali servindo todos esses usuários ao mesmo tempo. Então, em termos de processamento, memória, seja lá o que for, você começa a ter um gargalo. Pensa numa Black Friday, em que você tem uma grande quantidade de usuários tentando fazer compras. Muitos servidores, no início dos tempos, usavam filas porque ele não daria conta de atender todos os usuários que estavam chegando no site da loja. O segundo potencial ponto de problema são as conexões do servidor, é a banda em si, né? A capacidade dele de fazer comunicação com todos esses usuários ao mesmo tempo. Conforme aumenta, ele vai ter que ter uma comunicação, uma capacidade de comunicação mais parruda para atender todo mundo. E o terceiro são os próprios usuários, né? Nem todos os usuários têm exatamente a mesma velocidade de conexão. Então, para alguns usuários, o serviço pode ficar muito ruim, por culpa dele, talvez, mas, enfim, o problema todo ele só tem esse servidor, que encontra-se neste momento no Japão. O que ele faz? Não tem muito o que fazer, ele tem que tentar se contentar com a velocidade lenta do servidor dele, da máquina dele até o Japão, e, bom, isso vai trazer malefícios para a capacidade de utilização do serviço. O que se usa normalmente, ainda com certo grau de centralização para evitar algum desses gargalos, é o que é chamado de computação em nuvem. Poxa, por que eu tenho que ter um único servidor? Não posso contratar uma empresa que me permita criar vários servidores distribuídos, inclusive, pelo mundo, nos data centers que existem dessas empresas para ter cópias do meu servidor eventualmente mais próximas dos usuários? Isso funciona. Assim, Black Friday, depois que os vendedores aprenderam o funcionamento de uma Black Friday, não coloca o usuário em fila. O usuário odeia fila. Virtual, mais ainda. Está acostumado a chegar no site e fazer o acesso. Você tem muitos usuários? Bom, tenha mais capacidade de comunicação e processamento para entregar o serviço para todos esses usuários. Então, o que você faz coloca em vários data centers espalhados pelo mundo várias cópias do seu servidor sob a administração de um provedor de nuvem. Temos vários hoje, o Google, a Amazon, a Microsoft, Oracle. Dá para escolher, dá para colocar em mais de um, inclusive. Então, ganha-se escalabilidade, e é interessante a questão de nuvem, que você consegue fazer escalabilidade sob demanda. Quando tem baixo número de usuários utilizando o seu serviço, um servidor só dá conta, não tem por que você instanciar mais servidores. Se você precisa de vários, naquele momento, você pode fazer escalonamento, inclusive automatizado, que mais máquinas são alocadas no momento em que você precisa. Então, enfim, coisas típicas de cursos de nuvem explicam os detalhes que estão por trás. A parte chata, você trocou a centralização num provedor de serviço direto, né, no site de compras, nesse meu exemplo, para a centralização no provedor de nuvem. Agora ele tem o controle completo dessas várias aplicações. Então, uma questão de concentração de poder e dizer o que pode e o que não pode, censurar eventualmente
os dados que entram na rede. Quem pode fazer é o próprio provedor de nuvem, mesmo que o dono do serviço acredite que ele não está violando nenhuma política, nenhuma lei com os dados que ele está colocando na internet. Então, enfim, é no mínimo desagradável, resolve-se um problema mais computacional, não necessariamente um problema mais social envolvendo a centralização. Fora os custos, né? Porque no final das contas você pode alocar mais coisas, mas você vai pagar pelo que você estiver utilizando em termos de recursos. Será que não dá para fazer melhor do que isso? E, bom, é bom fazer melhor por uma razão bem simples. Manter essas infraestruturas centralizadas é caro. Aqui tem um exemplo de um data center do Google em Oregon. Alguns números só desse data center. Então, o custo estimado desse data center foi de 1,2 bilhões. Bastante, né? Dá para se aposentar bem com um valor desse. Bilhões de dólares, inclusive. 7 bilhões foram anunciados em 2021 para a construção de novos centros de dados como esse, então daria para construir aí algo como 5, 6 data centers da mesma ordem de magnitude, e cada centro usa de 50 a 100 megawatts de potência, é bastante coisa, enfim, mas é necessário pela quantidade de recursos computacionais que são necessários ali dentro daquele data center. Fazer melhor passa por... Para que centralizar? A gente não consegue descentralizar as coisas? Enfim, eu tenho um computador. Por que eu preciso necessariamente de um servidor para armazenar meu site? Eu posso deixar meu computador ligado. Não é exatamente um problema. A internet foi feita para isso. Ela foi concebida para deixar qualquer usuário conversar com qualquer outro. Ainda mais no momento que a gente tem a IPversão 6, qualquer usuário do mundo consegue ter um IP fixo na sua máquina e consegue, então, permitir que terceiros cheguem na máquina, na sua própria máquina, para fornecer os seus serviços de forma razoavelmente direta. Esse é o conceito por trás de tecnologias peer-to-peer ou par a par, em que os usuários eles são ao mesmo tempo não só clientes, você não está só na borda da rede, você é uma força de participação da rede também, você também atua como servidor. Então a ideia é clientes e servidores se confundem, se você preferir, é a mistura de servidor com cliente, é um servente. Quem coloca isso na literatura. Vários benefícios nesse caso. Aqui não tem mais gargalo, não tem mais controle. Né? É um movimento mais anárquico. Na verdade, boa parte do que eu vou falar nessa disciplina tem a ver com conceitos de anarquia. Né? Peer-to-peer e anarquia tem tudo a ver. Alivia-se carga no servidor, enfim, nem tem necessariamente um servidor, tem cenários altamente descentralizados em que não existe a figura do servidor. Se ela existir, ela tem um papel, digamos, auxiliar. O grosso da comunicação do processamento não é feito pelo servidor. Tem-se escalabilidade por natureza. No cenário que eu falei da Black Friday, chegam mais usuários, o servidor tem que se virar para conseguir atender mais gente. Aqui, se chegam mais usuários, está ótimo, chegaram mais servidores. O número de máquinas que chega pedindo dados é o mesmo número de máquinas que tem a capacidade, pelo menos, de fornecer os mesmos dados. Tem resiliência inerente, né? Não tem um ponto único de falha aqui, a descentralização dá isso naturalmente. Os custos de operação costumam ser menores, eles são distribuídos entre todos os nós, não fica mais concentrado em um provedor de serviço, todo mundo é provedor de serviço nesse cenário. O controle em si é distribuído, como as decisões sobre a rede ficam distribuídas. E em alguns casos, vários casos, na verdade, você consegue mais privacidade, não tem um controle, não tem alguém monitorando você o tempo todo. Obviamente, isso não significa que você tenha anonimato total, existem redes que são voltadas a anonimato, redes peer-to-peer voltadas a anonimato, mas só por estar peer-to-peer não quer dizer que necessariamente você tem anonimato. A gente vai discutir algumas coisas disso dentro do curso. Obviamente nem tudo são flores, né? Porque senão todo mundo usaria um sistema descentralizado. Por que a gente está usando centralizado, então? Bom, porque não é exatamente simples mudar do modelo centralizado, que funciona, sejamos bem honestos, a internet funciona muito bem. Mas transformar este modelo centralizado e as dificuldades que se tem num descentralizado vem com desafios. Alguns deles, os nós, como são usuários finais, eles podem desligar o computador a qualquer momento, ter queda de energia, algo do gênero. Então, por mais que as máquinas dos usuários viraram servidores, elas não necessariamente têm a mesma disponibilidade com o servidor no modelo cliente-servidor, que deve ficar o tempo todo ligados. Então, qualquer solução, quando ela vai para uma abordagem descentralizada, ela tem que pensar em como ter redundância entre diferentes usuários. Não pode transformar um dos usuários em pontos únicos de falha. Tem que ter vários dos usuários como sendo os servidores de um mesmo serviço.
com uma certa redundância. Assim, se um cair, os outros podem continuar tocando o serviço no lugar desse que caiu. E, obviamente, você é obrigado a detetar quando isso aconteceu, né? Tem uma forma de recuperação toda vez que tem mudança do número de servidores que estão fornecendo um certo serviço. Segunda coisa, qualidade de serviço. Bom, você está contando com os seus pares. Não dá para cobrá-los como daria para cobrar uma empresa que está por trás, né? Uma Big Tech que está fornecendo um serviço. Então, as pessoas estão ali de forma razoavelmente colaborativa, não necessariamente ganhando alguma coisa por isso. É necessário que uma boa tecnologia peer-to-peer, é necessário que ela tenha incentivos à colaboração dos usuários. Senão ninguém colabora, todo mundo fica egoísta dentro da rede. E colaboração, incentivo não precisa ser necessariamente financeiro, pode ser incentivos diversos, inclusive de qualidade de serviço. Quanto mais você colabora, melhor a qualidade do serviço que vai ser fornecida para você. Tem várias redes que fazem exatamente isso. Tem que ter em mente a heterogeneidade dos nós. Não são todos os nós na rede que têm uma capacidade compatível com o servidor. Vai ter, por exemplo, desktops, que, ok, tem uma capacidade razoável, mas vai ter celulares, que tem questões de bateria, questão de limitação de banda. Então, o protocolo tem que tomar cuidado com isso, né? Uma solução qualquer tem que ter essa característica em mente. Acesso concorrente são vários usuários eventualmente tentando escrever em cima do mesmo arquivo, por exemplo. Nesse caso, pode ter geração de conflitos. É necessário você ter algum mecanismo de conciliação entre os conflitos da rede, um mecanismo de consenso, por exemplo, que a gente vai discutir bastante aqui, para que tenha uma visão consistente da rede entre todos os usuários. Senão a ambiguidade vira bagunça, ao invés de você ter um sistema, você tem várias visões distintas do sistema que não necessariamente são conciliáveis. Existe uma baixa confiança entre os nossos participantes. Pode ter um monte de hackers, crackers, pessoas que querem causar o mal da rede por algum motivo qualquer, ou tirar proveito de terceiros, né? Em particular quando tem alguma coisa financeira envolvida. Nada mais interessante do que trabalhar sem sair de casa, como diz os spams, e sem trabalhar, né? Sem ajudar de fato com a rede. Se o incentivo não for bem claro, pessoas podem resolver começar a fazer atividades maliciosas dentro de uma rede peer-to-peer, não muito diferente de uma rede centralizada, mas tenha em mente aqui que você está falando diretamente com um servidor que pode não ser confiável. Ter algum mecanismo de segurança, de criptografia que permita evitar ataques é essencial. E, por fim, existe uma questão sobre a localização dos nós e dos recursos da rede. Você tem que achar os recursos de alguma forma. Num sistema centralizado é muito simples, você bate no servidor e pede para ele o conteúdo. Num sistema descentralizado, você pergunta para quem? Qualquer usuário da rede, legal, quem são eles? Eu acabei de chegar. Normalmente, quando você precisa conversar com o servidor, você tem lá o endereço do servidor. Quando são vários usuários que podem entrar e sair a qualquer momento, você começa falando com quem? Então, mecanismos de busca de usuários, busca de recursos são essenciais nesse cenário também. Se tudo isso funcionar, conseguimos construir um sistema descentralizado que tem as várias vantagens que a gente colocou e, bom, isso existe, tá? Não é exatamente uma novidade. O mundo de blockchains tem levado muitas pessoas a ter interesse por esse universo de descentralização, mas essa ideia de aplicativos descentralizados é muito mais antiga do que o próprio conceito, o próprio nome de blockchain. Tem aqui pelo menos 3 exemplos. O Napster, que foi um dos primeiros aplicativos para troca de arquivos diretos entre usuários, era focado em músicas, em particular, é de 1999. No mesmo ano tinha o Set at Home, Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Era um programa da NASA que você podia, e enfim, ele foi retomado, ele foi descontinuado em um certo momento, foi retomado posteriormente. A NASA envia dados captados por satélites, né, ruídos de fundo vindos do universo, em busca de alguma mensagem que possa ser compreensível, né? Diferente de aleatório, que pode ser uma mensagem de alguma vida inteligente, né? Não sei, ET, telefone, minha casa, qualquer coisa do gênero. Então eles distribuíam, né, qualquer pessoa pode instalar o Set at Home na sua máquina, e quando a máquina não está fazendo grandes coisas em termos de uso de recursos, os dados são baixados diretamente de um servidor, circuito de fundo baixado diretamente, e é feito um processamento por trás para ver se tem algum padrão, alguma coisa interessante que possa indicar
a vida extraterrestre. E o BitTorrent, que é de 2001 e ainda é provavelmente o mais famoso dos aplicativos de compartilhamento de arquivos. A gente vai discutir aqui uma solução de compartilhamento de arquivos, que a gente vai discutir para uma aula específica. Então, enfim, 2001, início aí do milênio, já existia esse tipo de coisa. Resolve muitos problemas, inclusive, a gente também vai discutir isso dentro da disciplina, que tem pessoas tentando resolver com blockchain ainda. Dá para resolver com a tecnologia desde 2001, muito melhor até do que eventualmente com blockchains. Blockchains têm várias aplicações interessantes, queremos discutir elas aqui e não ficar restrito apenas a essa tecnologia, entender o universo de tecnologias que está por trás. Enfim, peer-to-peer é algo muito legal que volta aos primórdios da internet, reinventa a internet pensando nas formas que já foram concebidas desde o princípio da rede. E isso posto como introdução, dá para falar um pouquinho do conteúdo da disciplina, várias tecnologias descentralizadas, incluindo blockchain. Blockchain é uma estrela aqui dentro da discussão, mas não é a única. O que a gente quer colocar são esses 4 grandes blocos. O primeiro são alguns princípios básicos, essa discussão sobre serviços centralizados, sistemas peer-to-peer. Em seguida, a gente vai tentar entender um pouco dos fundamentos necessários para entender o que vem na sequência, são fundamentos de segurança e criptografia. O que eu costumo dizer é que se você quiser entender cripto como em criptomoedas, você tem que entender de criptografia. Então, necessariamente, tem alguns conhecimentos básicos para conseguir entender tudo que vem depois. O terceiro é a parte de blockchain, está no título, obviamente vamos cobrir com bastante carinho, que eu costumo chamar de blockchain sem o hype, tentando entender a tecnologia sem toda a purpurina que às vezes envolve o que pode e o que não pode ser feito com a tecnologia. Entender bem o funcionamento técnico e as possibilidades de blockchains. Então, questão de funcionamento, tecnologias correlatas também, blockchain-like, similares a blockchain, que são interessantes, dão alguns serviços legais de transparência em particular. E o último bloco já que blockchain não é a única tecnologia peer-to-peer, quais outras existem de interessantes para poder descentralizar alguns outros serviços? Então vamos falar de algumas coisas, Tor, DHT, Distributed Hash Table, tabela de hash distribuída, mecanismos de fofoca, BitTorrent, compartilhamento de arquivos de forma, compartilhamento de permissões de forma descentralizada, uma coisa que é meio a internet do futuro, talvez, que é a internet mais descentralizada, que é o Interplanetary File System, sistema de arquivos interplanetário. Enfim, são várias tecnologias, espero que vocês se divirtam na disciplina e aprendam bastante. É isso, nos vemos na próxima aula.